Maranata, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja convosco. Seja bem-vindo ao canal Adoração. O tema de estudo de hoje é Deus Criador. Estudo número 2. No estudo anterior, nós vimos que Deus é o verdadeiro autor das Escrituras Sagradas. Se foi Ele quem a inspirou, no estudo de hoje vamos ver o que a Bíblia nos revela sobre Ele. Maravilhoso Deus, querido Pai, te pedimos sabedoria, discernimento. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor, pois vamos estudar a Sua Palavra. Fique conosco, com cada um que for assistir esse vídeo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que ordem deu Deus a Israel depois de entregar os 10 mandamentos no Monte Sinai? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 5. Você ainda não tem uma Bíblia? Sem problema, acompanhe conosco mesmo assim. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Depois de ler esse versículo, eu tenho uma pergunta para vocês. Será que é possível amar alguém sem conhecê-lo? Não podemos amar alguém a respeito de quem nada sabemos. Por isso, conhecendo a situação humana, Deus procurou revelar-se a nós através da Sua Palavra. Na verdade, a Bíblia é o fruto da revelação que Deus faz de si mesmo e de seus propósitos para o homem. Como começa essa revelação? Gênesis capítulo 1, de 1 a 2, e diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia começa descrevendo a Deus como o Criador universal. Ela destaca que a própria natureza, o sol, a lua, as estrelas, a terra, tudo que ela contém, é uma clara revelação da existência divina de Deus, não deixando margem para a descrença e o ateísmo. No entanto, apesar das fontes abundantes de evidências da existência de um Criador, reveladas na natureza, muitos se recusam a reconhecer que Deus existe. Mas o que a Bíblia fala sobre essas pessoas? Vamos ler lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de 18 a 21. Vamos lá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Muitos se recusam a acreditar em Deus porque não conseguem provar cientificamente a sua existência. Querer provar que a existência da natureza e do ser humano é uma obra do acaso é loucura humana. A pessoa que de maneira séria busca descobrir a verdade sobre Deus encontrará suficientes provas de sua existência, tanto na natureza como na Bíblia. Entretanto, para isto, existe um pré-requisito, sem o qual ninguém terá o conhecimento de Deus. Você sabe qual é esse pré-requisito necessário para conhecer a Deus?
Abra sua Bíblia então em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé é crer na existência de Deus, mesmo sem poder vê-lo ou tocá-lo. Entretanto, meu querido amigo, minha querida amiga, a fé em Deus não é cega, mas se baseia-se nas fortes evidências encontradas, tanto nas Escrituras Sagradas como na própria natureza. Como anda a tua fé? Não precisa responder para mim. Essa é uma pergunta que cada um tem que fazer a si mesmo. Está gostando dessa série de estudos bíblicos aqui no meu canal? Então já deixa o like, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não perca essa série. Você vai se surpreender. Tenho mais uma pergunta para vocês. Se a Bíblia é uma fonte de revelação desse Deus, que informações ela nos oferece sobre a sua natureza? E aí? Abra então a sua Bíblia, porque é a Bíblia que está nos ensinando hoje com a ajuda do Espírito Santo. Eu sou um mero instrumento na mão de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 26. E diz assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Este versículo nos diz que tanto Deus Pai quanto Jesus, que é o Deus Filho, possuem vida em si mesmo. Isto quer dizer que Deus é autoexistente. Ele não foi criado, mas nele há vida original, não emprestada, não derivada. Olha que interessante. Só que aí você pode estar se perguntando aí, desde quando Deus existe? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Vamos ler lá em Salmos, capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus existe desde a eternidade, portanto, Ele é eterno. Geralmente nós costumamos pensar em eternidade como um tempo, né? Mas devemos nos lembrar de que, quando ela se refere a Deus, temos que levar em conta também o tempo passado. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, Deus existe. Ponto. Na verdade, o fator tempo é impossível de ser contado quando se refere ao passado de Deus, pois Ele existe antes de todas as coisas, inclusive o tempo. O que mais a Bíblia nos informa sobre Deus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 26. E diz assim, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A Bíblia é bem clara em dizer que para Deus tudo é possível. Deus é plenamente poderoso. Ele é onipotente, pois pode realizar tudo aquilo que seja da sua vontade, além de ser eterno. Deus é onipotente. Só que o que mais a Bíblia fala sobre esse Deus a seu respeito? Vamos abrir lá no livro de Salmos, capítulo 139. Vamos ler do versículo 7 a 12. E diz assim, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite.
Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Vamos ler Salmos, capítulo 139, de 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento, quanto me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou na língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Estes versos, eles falam da onisciência de Deus. Somente Deus é onisciente. Onisciência significa saber todas as coisas. O ser humano conhece apenas o passado e o presente. Mas Deus pode ver até mesmo o futuro. Ele sabe tudo a nosso respeito. Sabe o nosso nome, o nosso endereço, o nosso CPF. Sabe até mesmo quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Isso está lá em Mateus capítulo 10, versículo 30. Depois você pode ler lá. Ele conhece até mesmo o que pensamos, conforme o versículo 4. Você sabia que Deus conhece até mesmo o que está aqui dentro? Mas mesmo assim, Ele nos ama e deseja que conhecemos o amor que Ele tem para nós. O que é outro importantíssimo atributo de Deus, que a Bíblia ela nos apresenta, lá em Tiago, capítulo 1, 17. Vamos ler? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui Tiago está falando da imutabilidade divina. Ele nos diz que em Deus não existe mudança. Ninguém pode acusar de inconstância ou de variação de propósitos e ideias. As vontades e os propósitos do homem costumam sofrer alterações de acordo com as circunstâncias. Porém, a de Deus não. Deus é imutável. Quando Jesus enviou seus discípulos com a missão de pregar o Evangelho em todo o mundo, ordenou que os seus conversos fossem todos batizados. Em nome de quem eles deveriam ser batizados? Hein? Vamos ler lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus estabeleceu que o batismo dos cristãos deve estar fundamentado na autoridade desse Deus, que se identifica como Pai, Filho e Espírito Santo. Este é um tema bastante importante, que deve ser estudado cuidadosamente, de maneira que não fique nenhuma dúvida quanto à existência destas três pessoas sagradas e o que elas têm a ver com a nossa vida espiritual. Hoje começamos a estudar o que a Bíblia nos fala sobre Deus. Como podemos perceber, Ele deseja que nós o conheçamos, a fim de que a nossa fé na sua pessoa e na sua palavra seja positivamente fortalecida. Meu amigo, minha amiga, você compreendeu que Deus deseja que você o conheça? Está disposto a conhecer mais detalhes sobre esse Deus que nós estamos estudando aqui na Bíblia? Então vamos orar, buscando a sabedoria do céu. Nesse momento, quero agradecer a Ti, ó Pai, por permitir que nós o conheçamos. Peço a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos conhecê-lo, ó Pai, cada vez mais, e a nossa fé se torne inabalável. Peço que o Senhor abençoe a cada um que for assistir esse vídeo, não em meu nome, mas em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. No próximo vídeo, nós vamos estudar sobre a Trindade. Não perca essa série, com certeza ela vai abençoar você.
Assista esses outros vídeos que vai aparecer aqui do lado. E lembrem-se, a palavra de Deus merece ser compartilhada. E eu te espero aqui no canal Adoração.